Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num dos maiores mistérios de todos os tempos. Onde está a Arca da Aliança? Este não é apenas um objeto lendário de filmes de aventura. Para muitos, é a relíquia mais sagrada da história. Um artefato que simplesmente desapareceu das páginas da Bíblia. Vamos juntos seguir as pistas e explorar as teorias mais fascinantes sobre o seu paradeiro. Primeiro, o que exatamente é a Arca da Aliança? Segundo o livro do Êxodo, a arca era um baú de madeira de acácia, coberto de ouro por dentro e por fora. Media cerca de 1,30 m de comprimento por 80 centímetros de largura e altura. Logo acima de sua tampa, chamada de propiciatório, havia 2 querubins de ouro, com as asas estendidas, voltados um para o outro. Dentro dela, estariam as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, um pote de ouro contendo o maná e o cajado de Arão que floresceu. A arca não era um simples objeto. Ela era considerada o trono terrestre de Deus, um símbolo da sua presença entre o povo de Israel. A sua importância era tão grande que apenas os levitas, uma tribo sacerdotal específica, podiam transportá-la, usando varas que passavam por argolas de ouro nas laterais, pois ninguém podia tocar diretamente na arca. As histórias bíblicas atribuem a ela poderes extraordinários. Disse que ela parou as águas do rio Jordão, permitindo que os israelitas atravessassem para a terra prometida. Também teria sido crucial na Batalha de Jericó, onde foi carregada ao redor das muralhas da cidade por 7 dias, até que elas caíssem. A arca tinha um lar fixo no Santo dos Santos, a sala mais interna do tabernáculo, e mais tarde, do Templo de Salomão em Jerusalém. Uma vez por ano, no dia da expiação, ou Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava neste local sagrado para realizar um ritual de perdão pelos pecados do povo. Durante séculos, a arca foi o centro da vida religiosa de Israel. E então, ela desaparece. A última menção clara da arca em seu lugar no templo está no segundo livro de Crônicas. Durante o reinado do rei Josias, por volta de 622 a.C., Josias ordena aos levitas: coloquem a arca sagrada no templo que Salomão, filho do Davi, rei de Israel, construiu. Depois disso, o silêncio. Quando os babilônios, liderados por Nabucodonosor, invadem Jerusalém, em 586 a.C., eles saqueiam e destroem o templo. O livro dos reis e o livro de Jeremias listam detalhadamente os tesouros que foram levados para a Babilônia. Vasos do ouro, colunas do bronze, tudo é mencionado. Mas a Arca da Aliança, o objeto mais importante de todos, não está na lista. Então, o que aconteceu? Por que o item mais valioso do templo não foi mencionado? É aqui que o mistério realmente começa, e as teorias se multiplicam. A primeira e mais óbvia teoria é que a arca foi destruída pelos babilônios, juntamente com o templo. Eles não teriam visto um baú de madeira como algo sagrado, mas sim como uma fonte de ouro. Eles poderiam tê-lo desmontado, derretido o ouro e descartado o resto. A falta de menção na lista de saques poderia ser porque, para eles, era apenas mais um item de ouro, sem a mesma importância que os outros tesouros do templo. Embora seja uma explicação lógica e simples, para muitos, é difícil aceitar que um objeto tão central para a fé tenha tido um fim tão banal. Outra teoria popular, encontrada em textos judaicos antigos como o segundo livro dos Macabeus, sugere que o profeta Jeremias, prevendo a invasão babilônica, escondeu a arca. Segundo este texto, Jeremias levou a arca e o tabernáculo para uma caverna no Monte Nebo, o mesmo monte de onde Moisés avistou a terra prometida. Ele teria selado a entrada e declarado que o local não seria encontrado até que Deus reunisse seu povo novamente. Caçadores de tesouros e arqueólogos já procuraram por essa caverna no Monte Nebo, que hoje fica na Jordânia, mas até agora nada foi encontrado. A história é fascinante, mas carece de provas arqueológicas concretas. Agora, vamos para uma das teorias mais famosas e controversas, que nos leva até a Etiópia. A Igreja Ortodoxa Etíope afirma possuir a Arca da Aliança. Segundo a sua tradição nacional, registrada no épico Quebra-Nagast, ou A Glória dos Reis, a rainha de Sabá visitou o rei Salomão em Jerusalém e teve um filho com ele, chamado Menelik. Quando Menelik cresceu, ele foi a Jerusalém para conhecer seu pai. Ao retornar para a Etiópia, ele teria levado a Arca da Aliança consigo, substituindo a original no templo por uma cópia. De acordo com essa tradição, a arca foi levada para a Etiópia
e após séculos sendo movida de lugar em lugar, finalmente encontrou seu lar em Oxum, na Capela da Tábua, dentro do complexo da Igreja de Santa Maria de Sião. Lá, ela é guardada por um único monge, o guardião da arca, que dedica sua vida a protegê-la, e é a única pessoa autorizada a vê-la. Quando um guardião morre, outro é nomeado para assumir o posto vitalício. Essa história é levada muito a sério na Etiópia. A arca é o pilar da sua identidade nacional e religiosa. Tudus os Anos. Durante o festival de Tinkat, uma réplica da arca é retirada em procissão, mas a original nunca é exibida publicamente. Muitos estudiosos ocidentais são céticos, mas a firmeza e a antiguidade da tradição etíope a tornam uma das teorias mais intrigantes. O jornalista Graham Hancock, em seu livro O Sinal e o Selo, investigou essa alegação a fundo e concluiu que ela é plausível, sugerindo que levitas fiéis podem ter fugido com a arca para a Etiópia. Outra teoria nos leva de volta a Jerusalém. Alguns pesquisadores acreditam que a arca nunca saiu do monte do templo. A ideia é que os sacerdotes do templo, sabendo da iminente invasão, esconderam a arca em um sistema secreto de túneis e câmaras subterrâneas que existiria sob o monte do templo. O rabino Shlomo Goren e o rabino Yehuda Getz, que foram rabinos do Muro das Lamentações, afirmavam ter informações baseadas em textos antigos e até mesmo terem chegado perto de uma câmara secreta que poderia conter a arca durante escavações nos túneis do Muro Ocidental na década de 80. No entanto, essas escavações foram interrompidas por razões políticas e religiosas, já que o Monte do Templo é hoje um local sagrado para o Islã, com a cúpula da rocha e a mesquita de Al-Aqsa. Qualquer escavação em larga escala ali é extremamente delicada e potencialmente explosiva. A ideia de que a arca está a poucos metros de distância, esperando para ser redescoberta, é incrivelmente cativante. Existem também teorias que colocam a arca em outros lugares do mundo. Uma delas aponta para a África do Sul, ligada à tribo Lemba, um povo que afirma ter ascendência judaica. Testes de DNA mostraram que muitos homens Lemba possuem um marcador genético comum entre a classe sacerdotal judaica, os Koanim. Suas tradições orais falam de um artefato sagrado chamado Ingoma Lungundu, ou o tambor que troveja, que eles teriam carregado do norte. Alguns especulam que este objeto poderia ser uma réplica, ou até mesmo a própria arca. A outra teoria, popularizada pela cultura pop, é que os Cavaleiros Templários, a ordem militar cristã da Idade Média, descobriram a arca durante as Cruzadas. Eles estabeleceram seu quartel-general no Monte do Templo, e há quem acredite que eles escavaram o local, encontraram a arca e a levaram para a Europa. O paradeiro final seria um mistério. Alguns dizem que está na Capela Roslin, na Escócia, um lugar cheio de simbolismo templário. Outros dizem que foi a inspiração para a lenda do Santo Graal. No entanto, faltam evidências históricas sólidas para apoiar essa ideia. Então, qual dessas teorias é a mais provável? A verdade é que não sabemos. Cada uma tem seus pontos fortes e fracos, misturando história, tradical e fé. A destruição pelos babilônios é a explicação mais simples, mas a ausência dela na lista de saques é intrigante. As tradições de Jeremias no Monte Nebo e dos etíopes em Oxum são antigas e poderosas, mas carecem de provas arqueológicas. A possibilidade de ela estar escondida sob o monte do templo é talvez a mais emocionante, mas também a mais difícil de verificar. O desaparecimento da Arca da Aliança é mais do que um enigma arqueológico. É um símbolo da fé e da esperança de restauração. Em algumas tradições judaicas e cristãs, acredita-se que a arca será revelada novamente nos tempos messiânicos, marcando uma nova era de conexão divina. Talvez o propósito da arca não seja ser encontrada, mas sim inspirar a busca. Ela nos lembra de uma época em que o sagrado era tangível e nos faz questionar sobre a natureza da fé e do mistério. E você, qual teoria você acha mais convincente? A arca foi destruída, escondida por um profeta, levada para a Etiópia, ou está esperando sob as ruas de Jerusalém? Deixe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada fascinante em busca da Arca da Aliança. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais mistérios da história e da arqueologia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. 8 Approxima